Se você acha que a palavra pai do português é igual à palavra torta do inglês, que é pie, fica aqui que essa aula é para você. Bem-vindo ao 13º vídeo da série Fonemas Distintivos, uma série que te ajuda a melhorar a sua dicção ao falar inglês e, de quebra, você melhora a sua audição. Nos últimos 12 vídeos dessa série, eu analisei e contrastei somente 2 fonemas por vez, assim como a diferença do A e do E, assim como a diferença do F e do V. Entretanto, nesta aula eu vou analisar 6 fonemas de uma vez. Isso mesmo, de um lado estarão 3 fonemas que eu vou contrastar com o outro lado, que haverá mais 3 fonemas. Hoje eu vou fazer um contraste entre o pataca e o bodega. Pataca e bodega são palavras que não existem, não são palavras reais. São palavras inventadas em prol da didática. E eu quero que você se lembre que as consoantes que estão na palavra pataca são desvozeadas e muitas vezes aspiradas no inglês, enquanto que as consoantes que estão no bodega são a contrapartida vozeada da pataca. E não são aspiradas não, viu? Se você não entendeu nada do que eu falei, relaxa. Vamos para um exemplo prático. O P e o B, ou seja, P, B, são articulatoriamente os mesmos fonemas, com uma única diferença, que é que o P é desvozeado, a glote não vozeia, e o B é vozeado, a glote vozeia. Isso quer dizer que se eu disser as palavras pata ou bata sem som, eu posso estar dizendo tanto pata quanto bata. Por quê? Como não há vozeamento quando eu falo sem som por parte da glote, tanto faz se eu estou pronunciando pata ou bata, uma vez que articulatoriamente eu estou fazendo os mesmos movimentos. E por que você precisa saber disso? Basicamente, porque o bodega, ou seja, o b-d-g, no inglês, é menos vozeado do que o bodega, ou seja, o b-d-g, no português. Isso quer dizer que quando a gente fala essas 3 consoantes, o B, o D e o G, no inglês, elas têm um grau de vozeamento um pouquinho menor por parte da nossa glote e se aproximam mais do nosso pataca, ou seja, p-t-k. Então, os nativos, para não confundirem o pataca com o bodega, eles acabam aspirando o pataca para dar mais um traço distintivo para esses fonemas. Isso significa que se você dizer a palavra pílula, que é pill, sem aspiração, ou seja, se você disser pill, pode ser que o nativo entenda bill, que é conta. Ou seja, você pede uma pílula, ele te traz uma conta, não vai dar certo. Então, bora aprender a aspirar o nosso pataca para que a gente possa falar e entender inglês melhor? Seguinte, inspira. Agora expira. Isso é uma aspiração. Então, em vez de dizer time, eu quero que você solte esse arzinho quando estiver falando de time. Pode ser? Então não é time, e sim time, time, time. Tá sentindo o arzinho aí? Teacher, mas eu não tô conseguindo soltar esse arzinho. Calma, vou te ajudar agora. Se por acaso não der certo, a gente vai gravar isso aqui 300 vezes, mas... Vamos para a técnica do papelzinho! Você quer aprender a aspirar os seus fonemas em inglês? Então vem comigo. Pegue um papelzinho, ok? Rasgado, um papelzinho assim, e coloque a ponta dele no seu nariz. Você vai segurar aqui na metade do papel. Diga quem é o seu genitor. Pai, pai, pai. O papelzinho não vai mover, porque em português nós não aspiramos o P, ou seja, a gente não manda esse arzinho junto com o fonema. Agora diga torta em inglês. Pie, pie, pie.
O papelzinho vai mover se você estiver falando corretamente. Agora você vai alternar a palavra pai do português e a palavra torta do inglês. Pode ser? Pai, 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 pai. Quando você disser Kate, me dê algum tempo. Você tem que aspirar o nome Kate. E a palavra tempo também, tá? Então fica assim, ó. Kate, give me some time. Se você não aspirar o Kate, pode ser que o gringo entenda gate, que é portão. E se você não aspirar o time, pode ser que o gringo entenda dime, que é a moedinha de 10 centavos. Também é importante saber que nem todo pataca no inglês é aspirado. Somente o pataca, ou seja, os fonemas p, t, k, que estiverem em posição inicial ou em posição tônica, como na palavra terça-feira, que a tônica é a primeira. Tuesday, Tuesday. Olha só esse contraste. Quando eu vou falar a palavra record, a tônica é a primeira. Então eu falo record, record, record. Você não aspira esse que é o K do pataca. Por que não? Porque ele não está nem em posição tônica, nem em posição inicial. Agora, se eu vou falar a palavra gravar em inglês, essa sílaba, o k, passa a ser a sílaba tônica. Então eu vou aspirar record. Então eu não digo record, e sim record. Pegou? E a única situação que o nosso pataca, ou seja, perde a aspiração é quando ele está após o S, como na palavra Spanish, student e skinny. Agora que você já sabe tudo sobre aspiração, bora para um exercício? Seguinte, se eu falar pataca sem aspiração, corre o risco de o gringo entender bodega, certo? Disso você já sabe. E aí vai mudar completamente o sentido da palavra, certo? Ok, então se eu disser Kate sem aspiração, o que o gringo poderia entender mesmo? Ah, gate, que é portão. Então o exercício de hoje ele é um pouquinho diferente dos outros dessa série. Eu vou falar uma palavra com aspiração e você tem que me dizer em português o que o gringo poderia entender se a gente não estivesse aspirando, ok? Número 1. Eu vou falar caneta em inglês. Pen. Pen. E aí? Se eu não estivesse aspirando, o que o gringo entenderia? Poderia entender, aliás, o nome ban ou a palavra panela, que é pan. Número 2, eu vou falar chá. Tea. Tea. Se eu não estivesse aspirando, o que o gringo poderia entender, hein? A palavra abelha, que é bee. Ou a letra D do alfabeto, que é D. Número 3, eu vou falar a palavra dar uma pancadinha, bater levemente. Pat. Pat. Se eu não estivesse aspirando, o gringo entenderia morcego, que é bat. Ou a palavra apostar, que é bet. Número 4, eu vou falar a palavra tempo. Time. Time. Se eu não estivesse aspirando, o gringo entenderia team, que é a palavra time do português, ou a moeda de 10 centavos, que é dime. Número 5, eu vou falar a palavra peste, que é past. Past. E aí, o gringo entenderia test, que é prova, ou a palavra melhor, que é best. Número 6, eu vou falar a palavra pílula. Pill. Pill. Se eu não estivesse aspirando, o gringo entenderia a palavra conta, que é bill, ou a palavra matar, que é kill. Bora corrigir agora? Na número 1, se eu falasse a palavra caneta, ou seja, pen, sem aspiração, o gringo poderia entender o nome ban, porque o B é a contrapartida vozeada do P. Já na número 2, se eu falasse a palavra chá, que é tea,
Sem aspiração, o gringo poderia entender a letra D, que é D. E por quê? Porque o D e o T são exatamente o mesmo fonema, com a diferença de que o D é vozeado e o T é aspirado. Número 3, se eu falasse pat, sem aspiração, o gringo poderia entender morcego, que é bat. E por quê? Porque o B é a contrapartida vozeada do P, ou seja, eles são o mesmo fonema. Já no número 4, se eu falasse time, sem aspirar, o gringo poderia entender a moedinha de 10 centavos, que é dime. E por quê? Porque o d, ou seja, o D, é a contrapartida vozeada do T. Na número 5, se eu falasse past, sem aspirar, o gringo poderia entender melhor, que é best, porque o B, ou seja, o B, é a contrapartida vozeada do P. No número 6, se eu falasse pílula, ou seja, pell, sem aspirar, o gringo poderia entender a palavra bell, que é conta, porque o B é a contrapartida vozeada do P. Agora que você já sabe aspirar a sua pataca, se inscreve aí, porque nesta bodega tem muito mais inglês com fonologia para você.